Tem alguém que tá mexendo, digitando lá comigo, lá, eu tô Eu vendo. vi. Tu viu? Tem, tá. E tá digitando ali. Mas tô gostando, tá legal. Mas tem que largar as respostas naquela parte ali? Não. Ó, o TDE. Ali vai ser o TDE de hoje, tá? Que Ah, eu tá. vou explicar ali. Ah, gente, Pois primeiro. eu não entendi aquela parte do feedback, Soro. Eu tava olhando ali também, eu vi que tem o feedback ali, mas aquele feedback que nós vamos falar hoje é um feedback geral. Vamos falar sobre os feedbacks. Eu não entendi aquilo dali. Aquele é o feedback que eu vou dar para vocês do TDE, tá? Então, aí eu coloco ali sempre para mim não esquecer o curso de aula e para explicar para vocês. Porque o que eu optei esse semestre? Por iniciar a aula falando também do TDE ou da aula passada, para não ficar muito desconectado esses TDEs, né? Não adianta também colocar coisa para vocês e até eu quero combinar o TDE de hoje, ele vai valer para 2 semanas, tá? Gente, olha só. Eu gostei muito da participação ali nesse TDE específico ali, porque ele era um TDE assim questionador, né? Ele questionava vocês para soltar muito daquilo que vocês pensam. E ontem me chamou a atenção até que a Andréa me falou, as 2 disciplinas no início elas começam bem semelhantes. E a partir da aula de hoje a gente já vai distanciar um pouquinho essas disciplinas, mas elas acabam sim se interligando, porque aqui a gente está discutindo a importância de um projeto, tá? Em uma outra aula com vocês, eu vou trabalhar a questão dos alunos invisíveis, tá? Que é um texto bem chocante, assim, mas que é necessário trabalhar com vocês, e o quanto um projeto pode fazer com que esses alunos que são invisíveis passam a ser vistos, né, pelas pessoas, tá? Boa noite, Luana. Então, a gente hoje trabalha um pouquinho com esse feedback, né, do TDE da aula passada, tá? Mas que teve uma participação bem legal, um ponto de vista bem interessante, tá? É que é prático sendo formulário. Desculpa, senhor, cortei. Pode falar. É prático sendo formulário, porque a gente assiste a aula, tem o TDE, e a gente já tem outras leituras, tem outras coisas, e sendo formulário para a gente responder, acaba sendo mais fácil, a gente se inspira mais ainda para escrever ali, né? Exatamente. Eu ainda não vou apresentar a tela com vocês, só para me enxergar um pouquinho vocês me enxergarem, mas o TDE trabalhava primeiro com a expectativa, né, da disciplina. Eu separei três trechos aqui de respostas para a gente discutir um pouquinho para iniciar, tá? Uma das respostas diz o seguinte: quanto à expectativa, quanto à disciplina, né, me tornar uma professora melhor e mais especializada na forma de ensinar, tá? A palavra está bem correta, especializada, porque vocês sabem que eu sou totalmente contrário à tecnocracia, né, ao ensino técnico, né? No sentido de metodologia, tá, gente? Não que o ensino técnico não deve existir, não é isso, tá? Eu sempre gosto de usar exemplos práticos. Vamos puxar ali o exemplo, né, do que a Renata trabalha. Ela precisa, na verdade... deixa eu só aceitar o Marco aqui. Boa noite, Marco. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar já. Acho que está entrando. O ensino técnico, na verdade, um exemplo clássico, assim, é a questão... Boa noite, Marquinhos. É a questão... Tem técnicas, por exemplo, para a Renata chegar ao ponto do chocolate, o ponto da massa, qualquer coisa que ela vai fazer. Isso é diferente de ter um ensino tecnocrata, né? Porque a questão técnica, né, ela tu vai fazer isso para esta função e tu vai repetir isso todos os dias até que tu sistematize. Mas a questão especializada é que alguém se especializou para passar essas técnicas para a Renata. E hoje, com certeza, tem técnicas que a Renata aprendeu ali que ela vai conseguir passar para alguém, né? E aí ela vai ter a didática, vai ter a metodologia dela para ensinar alguém, tá? Então, é bem diferente do ensino tecnocrata, porque ele surge, né, na Revolução Industrial, e ele pega pessoas de baixa renda e faz com que essas pessoas aprendam uma função específica, tá?
para sempre desenvolver aquela função. Tu não pode questionar se tu pode melhorar aquilo, se tu não pode melhorar. Tu vai sempre fazer aquilo. É a mesma coisa para um aluno, a questão do caderno de caligrafia. Eu nunca disse que não é importante, mas a forma com que esse caderno era trabalhado, e ainda por alguns professores é trabalhado, é muito tecnocrata, porque, não, tu vai aprender para te ficar com a letra bonita. Tu vai ter que fazer até tu aprender. Então, assim, ó, isso é ser tecnocrata, tá? Então, é uma coisa que a gente sempre cuida. Agora, tá? Trabalhar o caderno de caligrafia para ensinar o traçado, para organizar o aluno a usar o espaço da folha, para essa questão do espaço, é bem diferente, tá? Então, a gente tem que separar o que é tecnocrata e o que é especializado. E essa pessoa que teve essa resposta aqui, eu adorei, porque ela disse que quer se tornar uma professora melhor e mais especializada na forma de ensinar. Oi, Marco. Tua conexão tá boa agora? Oi? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite, tudo bom te ver? Boa noite a todos. Marco é o nosso colega, que luta para ser nosso colega nessa disciplina, né, Marco? Então, Mas tá aí, chegou. Depois eu vou te botar a par também das discussões, tá? tá. E outra resposta que teve no TDE é que também, né, que busca uma aprendizagem significativa, tendo a oportunidade de repensar práticas de ensino e assim me tornar uma educadora melhor, tá? Outra ainda coloca que a expectativa é diálogos e conteúdos marcantes, tá? Então eu gostei do que surgiu nessa primeira expectativa, porque é essa questão, como a gente vai trabalhar com ensino de projetos, a gente tem que saber que o projeto vai transformar a vida de alguém, do professor, da turma, tá? Um pouquinho mais adiante, né, eu pergunto naquele TDE ali, quais as temáticas que mais chamam a atenção, que mais são importantes. E aí que a gente começa a ver que isso é muito fascinante. Isso é muito... deixa eu ver, acho que a Luana levantou a mão? Ô, prof, não tem nada muito a ver com o assunto, mas alguém tá com problema para acessar o aula hoje? Alguém tentou acessar o aula e tá lento, gente? Tá lento. Tá lento, ó, tá lento, Lu. Ai, tá bom, obrigada. Todos os dias. Quase todos os dias, pelo que eu tô vendo. Ô, Luana, e aí nas minhas disciplinas a gente usa aquele grupo de WhatsApp, eu vi que alguém já colocou link para Lidiane, a gente entra por ali porque tem o link do Meet, tá? Tá bom então, obrigada. E aí é o que é o interessante, porque a gente vê como vocês parecem tão iguais e na essência são tão diferentes. Apareceu 5 pessoas colocando que o social chama atenção, apareceu uma pessoa que colocou que a questão tecnológica chama atenção, 3 pessoas com cultural, uma pessoa com ética, mais uma colocou sociocultural, e uma colocou uma temática que eu nem tinha citado, mas eu adorei, as atitudes do ser humano. Então, para te ver como, se a gente fosse separar temáticas, como a gente já tinha vários grupos de trabalho aqui para a gente trabalhar. Então, isso é interessante. Mas, independente do que eu gosto, a gente não vai fugir, né, de trabalhar com essa questão, por exemplo, de ter, sim, uma educação transformadora. Então, eu achei muito, muito interessante. Muito mesmo, né? E trouxe mais alguns trechos aqui. Qual a temática, assunto que você sente mais necessidade de trabalhar? Uma pessoa colocou, respeito entre todos, o compreender a opinião alheia. É difícil, né? Mas é necessário. A importância da vida, sem cuidar e criticar a vida alheia. Eu sempre digo, né? Se a crítica é construtiva, faça. Se ela é destrutiva, se isente de falar. Afetividade, tecnologia social, o social, a grande massa esquecida. No momento, a necessidade maior é tecnológica. Ética, a questão cultural, a empatia apareceu até os jogos matemáticos, tá? Então, é muito do momento que nós vivemos e, assim, para contextualizar, eu tirei essas informações do TDE da aula passada
que por sinal ainda está aberto, tá? Está aberto o formulário lá, são perguntas que vocês vão responder de vocês mesmos, não precisa pesquisar nada, mas eu achei muito interessante, assim, parabéns pelas participações bem efetivas que vocês tiveram ali, tá? Então, e aí depois esse TDE foi migrado lá para o de hoje, que eu vou explicar bem detalhado para vocês ali no final, ali, tá? Então, eu vou apresentar minha tela para vocês, só para me ter um apoio aqui, e a gente fica sempre naquele combinado, assim, quer falar, abre o microfone e a gente vai trocando ideia. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação? Apareceu. Tá, muito obrigado. Tá, então a nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de projetos educativos interdisciplinares, tá? Achei a cara da Dani esses coisas, não sei por que a Dani lá do sertão. Eu só queria dar um parabéns pelo design, porque teus slides tá assim, ó, terrível, pelo amor de Deus. Né? Tu viu como Continua eu tô melhorando? no Canva, obrigado. Eu tô melhorando, tu viu? Tô melhorando. O Canva tá certo, agora os slides PPT, meu Deus. A gente vai chegar lá, ainda mais que o Thiago já se ofereceu para fazer os meus designs. Ai, amém. Eu? O Canva é libertador, é verdade. Mas isso aqui é muito bom. Gente, assim, então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão do interdisciplinar. O que é interdisciplinar? Muita gente acha que trabalha, mas não trabalha, tá? E a gente vai explorar um pouquinho 4 projetos, tá? Que eu busquei na pesquisa e eu acho importante, antes da gente começar a conversar mais especificamente da estrutura de um projeto, enfim, só para a gente conhecer o que são esses projetos. Tá? Deixa eu ver uma coisa se alguém... Luana, tu levantou a mão ou é a Dani? Alguém levantou a mão. Oi, Dani. Ô, Sor, tem algum modelo específico que tem que seguir sempre quando for fazer um projeto? Assim, tá? Seguindo a norma brasileira, que é a Associação Brasileira Nacional dos Transcritos, a BNT, depende do evento que tu está escrevendo. Por exemplo, nós temos a questão do projeto escolar. O projeto escolar, cada instituição pode adotar o seu projeto de ensino. Aí, seguindo as normas básicas, Aí entra a questão da letra, que tu pode usar Arial ou Times, mas a questão da estrutura é assim. Tu tem, para projeto escolar, a instituição pode adotar. Para projeto acadêmico, que é o projeto científico, existe uma estrutura única na BNT, tá? Para relatório de estágios, existe uma estrutura específica, tá? E depois aí tu tem para os níveis de pós-graduação, tu tem para a questão do artigo científico. Mas assim, Dani, projeto escolar, existe um padrão, um escopo básico, mas ele pode ser modificado, tá? Dentro da UBRA hoje, nós estamos, desde o semestre passado, trabalhando numa linha de projetos para estágio meio que semelhantes, tanto para ED quanto para presencial. No semestre passado, os meus alunos, eu já migrei para esse processo da EAD, tá? Porque tem um padrão único para estágio. Os estágios da UBRA hoje, todos, tá? Para projeto, ele tem um modelo específico. Até mandei o meu modelo para a Aline, agora que ela queria ali. Para projeto, a gente tem um modelo específico, tá? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, sir. Tá, e que nem tu disse do IAD ali, que tem o projeto das aulas e o relatório, o projeto de relatório, que é o relatório final, aquele que a gente faz, coloca tudo, Sim, sim. Mas ele tem um modelo. O projeto que a gente... Sim, eu estava olhando hoje.
Tá, e que nem o projeto que é das atividades que vai objetivo, justificativo, essas coisas também. Depois lá no projeto do relatório final vai o mesmo ou como é que é? Vai o mesmo. A Aqui mesma eu já vou aqui eu já vou trabalhar esse projeto com vocês, tá? Para não dar conflito no que vocês têm que trabalhar nos outros campos. Então, a gente já vai... Por exemplo, quem está em estágio em educação infantil comigo aqui já vai trabalhar uma estrutura de projeto que vai usar lá, tá? Para a gente também não estar fazendo... E a mesma coisa serve para ti, tá? Vamos trabalhar... E a mesma estrutura que tu vai usar lá, eu vou trabalhar aqui. Tá. Tá? Porque eu acho que tem que ter um pouquinho mais de ligação e um pouquinho mais de, né, de conexão entre... Porque daqui a um pouco tu faz um modelo de projeto aqui, chega lá, te pedem outro, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a amarrar mais essas coisas, né? Então, eu acho que essa visão tá mudando bastante ali dentro. Gente, olha só, eu vou colocar um link para vocês depois da aula, tá? 4 projetos, assim, que eu achei maravilhoso, assim, pesquisando para a gente discutir, tá? Que trabalha um pouquinho de projetos reais, né? Eu não consigo enxergar muita conexão em projetos lindos e maravilhosos que não vão ter que não vão ter, né, conexão real, que tu não vai conseguir fazer, que tu não vai conseguir executar. Então, nós vamos ver, né? Maravilha. Valeu, Rê. A Rê já colocou no chat ali. Oi, fala, Marquinhos. Tá, não, eu ia dizer que a Renata já tinha colocado. Uhum. E a outra é uma questão também que eu tenho pensado muito, porque tu sabe que eu já tinha mais ou menos um projeto para esse último estágio, né? Só que eu estou achando ele meio inconcebível para o momento. Eu deveria ver primeiro conseguir a escola, que até isso eu quero falar depois contigo. Tá. E ver realmente a realidade da escola, mesmo que eu não consiga fazer o que eu quero, mas eu acho que em gestão a gente tem que analisar realmente a necessidade, o momento que a escola está passando. Exatamente, Marco. Eu acho que o mais importante do projeto é essa tua noção inicial, né? Mesmo que a gente deixa de lado uma expectativa da gente, de fazer aquele trabalho bonito, ideológico e tudo mais. Exatamente, Marco. Eu acho que, porque assim, ele tem que ser adaptado para uma realidade. Eu concordo contigo. O momento hoje nos exige que a gente, olha só, é melhor a gente pisar no freio e fazer algo significativo e efetivo, né? Eu sou muito daquele discurso que no momento agora o menos é mais, né? O menos bem feito, bem organizado, né? Então, eu concordo contigo. Eu acho que essa adaptação e a gente pensar nessa mudança no início do projeto e até durante, a gente tem que entender que a realidade é outra, né? Mas assim, olha só, o que se traz e se discute nesses 4 projetos, tá? Não tem nenhuma estrutura de projeto, aqui só é citado o que foi feito, tá? E essa aula de robótica com sucata, que isso foi feito em 2019, não tinha pandemia, não tinha nada aqui nesse momento, tá? Ou tinha, a gente não sabia. Eles citam, né, que a primeira coisa que me chamou a atenção nesse primeiro projeto é como incluir o ensino da tecnologia na escola pública, que sofre tanta falta de recurso, né? E, na verdade, assim, o que eles fazem? Eles utilizam a sucata, eles trazem a sucata, tá, para trabalhar a aula de robótica, tá? Então, porque quando se fala em aula de robótica, a gente vai ver aqueles kits maravilhosos da Lego que tem, né? Mas vamos ver o preço de cada kit daquele ali para te levar para uma escola ou para pedir para alguém, né? Então você trabalha com sucata, tá? Na Ubra tinha uma coleta ali, que era até a Maria Adelina que fazia, que ela arrecadava, né? Tudo que é equipamento eletroeletrônico ali que não se usava mais, ela arrecadava. E era para esses fins, tá? Para oficinas de robótica social, né, que se fazia. E esse projeto aqui trabalha com essa questão, tá?
porque ele faz um movimento que eu não sei se vocês já ouviram falar no movimento maker, né? O que é esse movimento maker? Esse movimento maker é que a gente transforma, na verdade, a gente trabalha com a questão, né, do lixo ao luxo, né? E tu trabalha com sucata, mas aí é que tá, né? Para te trabalhar, para te tentar colocar o ensino de robótica, por exemplo, numa escola pública, tu tem que começar entendendo a tua comunidade, tu tem que entender os recursos da tua escola. Então, eu acho que vem muito no que isso que o Marco falou aqui agora, que é a questão de entender a realidade, entender o momento. Então, é a primeira coisa para um projeto, gente. É a primeira coisa para um projeto, tá? Tu tem que entender a realidade que aquela tua comunidade ali tem. Então, não vai adiantar Exatamente, Renata. É uma coisa, assim, surreal, sabe? E surreal até para algumas escolas particulares, se a gente pensar, né? Porque muito aluno na escola particular, ele é bolsista, né? Então, é surreal. Mas aí o que acontece? É essa análise inicial que vocês têm que ter. Bom, olha só, lá no meu projeto de estágio, tá, eu quero trabalhar determinado conteúdo. Gente, eu tenho que pensar o como vai chegar no meu aluno. Tem que ser autoexplicativo hoje a atividade, né? Tem que, principalmente para crianças e até para professores, né? Ele tem que ser autoexplicativo. Olha só, clique no link tal, depois de assistir, né, o vídeo ou qualquer coisa, faça, né, tal atividade. A gente tem que ser autoexplicativo. Hoje o projeto agora é de inclusão, de não deixar com que o meu aluno fique invisível. Dani, pode falar, Mori. Professor, tipo, o meu projeto de estágio vai ser sobre a água, no caso, o ciclo da água, evaporação, essas coisas. Aí, que nem aquele terrário que eu fiz, eu posso fazer com os alunos, né? Porque que nem muitos não têm acesso à internet. Aí, no caso, eu ia mandar a explicação, sabe, por foto, que nem eu mandei nos slides. Contextualizando para os colegas, a Dani, gente, ela fez uma prática muito bacana, porque ela fazia as atividades autoexplicativas, tá? Ela tirava foto do passo a passo, e todo aquele teu material do terrário, Dani, eles tinham em casa. Então, isso é estar de acordo com a realidade do teu aluno. E qual foi o teu resultado? Tu teve resultados bons, né? Então, no teu estágio, tu teve muita participação no teu estágio lá, né? Mas tu adaptou à realidade. Se a gente... E sim, é totalmente inclusiva aquela tua atividade e é uma atividade maravilhosa, né? Tem vários exemplos de projetos do semestre passado, a turma do Marco mesmo que fez com a EJA, né? Foi muito bom o estágio. Eu acho que o resultado que eles tiveram com alunos que geralmente não entram numa aula pelo Meet e eles entravam, né? Foi muito boa, foi adaptada, mas foi muito discutida para ela ser executada. Aquele projeto foi um tiro no escuro, né? A proposta era muito grande, era muito forte, mas a gente não sabia do retorno. Inclusive, assim, a gente foi alertado que não teria retorno, que seria uma coisa meio utópica fazer aquilo. Eu acredito que o sucesso do projeto tenha sido uma coerência de todo o processo e, sem querer ser nojento, né? não dependeu só de mim, mas as gurias que foram fantásticas, mas o nosso carisma. Eu acho que a gente conseguiu cativar as pessoas. Eu acho, e também vocês não foram no primeiro discurso, né, Marco? Porque o primeiro discurso da escola, eles não participam muito, eles não fazem. Então, vocês sentiram a primeira... Inclusive, tentamos outras formas. A gente queria ver se conseguia democratizar através do WhatsApp, fomos impedidos disso. A gente ficou constantemente embaixo dos olhos da regente, né? Ela não deixou a gente... No final que ela deu liberdade para a gente, sabe? Porque ela viu que a coisa estava funcionando.
Mas eu acho que é bem isso. Vocês tiveram a primeira aula e depois foram adaptando à realidade, buscando e conversando, e eu acho que assim, bom, o resultado final, quando veio os retornos, que eu acho que foi o mais lindo de todos, né, Marco? Porque veio muita coisa boa, né? E a gente foi preparado, né, Marco, para não ter retorno nenhum, né? Exato. Então, eu acho que a gente começa bem, bem por aí, né? E aí depois tem também aqui um outro exemplo de projeto, tá? Que é o projeto Borboleta para a Alfabetização, tá? E eu achei interessante, né, trabalhar assim, trazer para vocês essa questão, e eu trouxe ali, depois tá nos meus, né, nos slides ali, falando um pouquinho mais desse projeto aqui, mas eu achei muito bacana, né, porque o projeto, na verdade, visa, né, uma coisa que a gente não percebe. Esse projeto ele incentiva o professor a exercer um olhar mais demorado sobre cada criança. O processo de alfabetização ele é lento, ele não é rápido. E eu tenho que analisar mais as crianças. O projeto não tinha muito recurso, ele visava trabalhar com os professores e fazer esse professor curtir mais o processo do aluno de aprendizagem. Ele diminui a adrenalina. Se alguém de vocês trabalhar com alfabetização futuramente, tanto de crianças como de jovens, adultos e tudo mais, vocês vão ver que existe uma pressão social muito grande. Ah, mas ele não está lendo ainda. Meu Deus, ele não vai ler. Ele não está conseguindo. Eu acredito que o primeiro e segundo ano sejam os mais difíceis de trabalhar nesse momento, né? Por causa que a alfabetização ela exige uma atenção individualizada. Muito. Fala, Aline. Ô, professor, essa atenção que o Marco falou, individualizada, é o que conta. Porque aqui em casa mesmo, eu montei um cantinho pro Yuri ali com alfabeto, eu imprimi a apostila, tem 50 coisas. E aí tô sempre puxando ele, mesmo assim, ele ainda não tá saindo muita coisa. O filho da minha vizinha, que era colega dele, não tem tudo isso, porque ela não botou. O guri já sabe todo o alfabeto, ele já tá lendo, e ela não ensinou ele. E começou assim, depois ele foi assim, meio que sozinho, e já tá praticamente alfabetizado. Então a gente tem, que nem tu disse, tem que cuidar, tem que ter um olhar para cada um, não dá para querer que todos eles façam tudo ao mesmo tempo, que não vai dar. Aí no começo eu até fiquei meio assim, mas assim, cada um tem o tempo para aprender, não adianta querer forçar ou alguma coisa. E olha que aqui em casa a gente tem bastante, botou bastante recurso, disponibilizou para eles. Mas é o tempo deles, não é uma coisa de recurso, de encher a criança de coisa. E isso se mostrou bem presente. Opa, desculpa, Marco. Imagina, capaz, vai lá. Isso se mostrou bem presente agora na pandemia, né? A gente viu que as mães estão muito ansiosas com essa função, pelo menos eu vi nos grupos. Ai, mas ele vai para o segundo ano agora e ele não sabe ler. Ai, mas o filho da vizinha. Só que aquela coisa assim, a gente precisa ter a consciência, né? Que eles precisam e têm o seu tempo. O meu tá com 7 anos e a gente dá o possível, tenta transmitir para ele tudo que a gente tem e dá apoio para ele ali, mas ele ainda não consegue juntar, ele tá na função ali, tá amadurecendo. Ele reconhece as letras, mas ele sabe que o K, ele vai ali, o K, aí ele às vezes fala assim, o K, aí ele vai que é o K, mas é o C e o A, às vezes é o K. Então ele tá indo ali, mas ele não tá, e a gente vê essa pressão agora na função de pandemia, nas reuniões que a gente teve online com os pais na escola, eles ficarem muito ansiosos com isso, deles não estarem lendo ainda, né? Porque geralmente primeiro ano já tá lendo, mas ele não tá, é muito complicado, é de criança para criança, e com essa função no primeiro ano a alfabetização vai ser bem prejudicada de certa forma, porque eles estavam começando e paralisaram de certa forma, por mais que a gente incentive, e muitos nem incentivo tem, né? Então é bem complicado, vai estar bem complicado para os professores quando voltar tudo isso. Felipe, tá aberto, tá? Assim, ó, eu sei que tu vai trazer umas sugestões, trouxe já algumas sugestões de projetos, né?
mas são projetos de docências todo, né? Isto. Então, antes, falando sobre isso, eu acho que nós que já fizemos os estágios de docências, a gente pode muito ajudar os que estão fazendo agora. Então, contem com a gente. Mas nós que estamos no de gestão, acredito que a maioria está muito perdido. Eu tinha uma proposta, como eu digo, como eu falei antes, pela realidade. Acredito ter que mudar isso, mas não sei se é só eu, mas se os outros aqui do Polo de Guaíba, acho que nós temos pelo menos 15 que estão em gestão, né? É mais ou menos isso. Uns 15, isso. E acredito que todo mundo, a não ser quem já tem uma ligação direta com escola, os outros estão bastante perdidos. Então, se tiver também sugestões de projetos para gestão, seria ótimo. Maravilha, porque assim, a ideia é essa, né? A gente também trazer para cá. Eu também tenho gente que está iniciando em estágio agora, que é a Rê, a Andréia, o pessoal que é no primeiro, e vamos trazer sim para essa disciplina essa questão de trabalhar projetos que vocês precisam. Eu não sei se vocês já fizeram para o grupo de gestão, vocês fizeram algum grupo, Aline, para vocês já os estagiários que são da EAD? Eu falei com a Camila e ela aproveitou o próprio grupo de formandos, né? Que na maioria dos formandos boa, no de gestão. Então, aí a gente vai, se tiver, a partir do momento que a gente começar a fazer, que eu acho que até agora ninguém deu início, né? Que a gente teve uma aula inicial e essa semana eu vou dar uma olhada nos documentos e procurar uma escola. A partir do momento da escola, a gente vai ter que ter essa comunicação para saber, para se posicionar, né? Com certeza. A Aline, eu mandei para a Aline, Marco, um modelo também de relatório do meu projeto de gestão, que eu fiz pela EAD, né? Eu mandei para a Aline. Mandei para ti também? Eu mandei o relatório ou o projeto? Eu acho que foi o relatório. Eu vou te mandar o projeto também, Marco, para vocês irem olhando, mas a gente traz aqui para dentro sim isso, tá? Eu acho que é necessário e muito relevante, tá? Então vamos trazer para cá. Vamos. Ô, prof. Oi. O professor Cosme também, respondendo o Marco ali, disponibilizou bastante sugestões, um arquivo com bastante sugestões no aula de projetos de gestão. Eu não abri ainda. Isso, aí quando tu abrir, tu vai ver, tem bastante ideias bem legais lá. Legal ali. Né? O Cosme, gente, ele é muito acessível. Ele é muito querido, esse cara. Ele é queridão. Então, manda mensagem ali no privado, na ferramenta do aula mesmo, mensagem, mandar a mensagem para ele. Fala-me. Aproveitando que vocês estão falando já do estágio, eu estava olhando e vi. Eu não entendi aquele negócio da escola ter que ser conveniada. Tá, é que assim, ó. Municipal e estadual, todas são conveniadas, tá? Se tu faz numa particular, aí tem que ver um outro documento que eles disponibilizaram ali para preencher. Mas escola estadual e municipal, todas são conveniadas na UBRA, tá? Essa questão é mais para particular. Isto. Para outras instituições, como o Marco falou, tá? Então, aí a gente tem um documento a mais. Mas estadual e municipal, tu não te preocupa, tá? São todas... o ensino público é todo conveniado. Tá? E aí, gente, nessa questão ali desses projetos de docência, tem 4, tá? Ideias de projeto de docência. Eu acho que a palavra que o Marco colocou ficou muito, muito bem colocada. Para a gente entender o que eu trouxe. Aqui não tem modelo de projeto, mas tem essa última aqui, por exemplo, a Escola da Ponte. Pô, ela é uma proposta inovadora, é uma proposta que aqui no Brasil a gente tem a representação do José Pacheco, né? E ela trabalha com uma questão que o aluno vai ter um percurso personalizado, gente, tá? E é uma escola que atende... ela é pública, tá? A Escola da Ponte não é privada. Eu tive a honra de conhecer a Escola da Ponte em São Paulo, né? O projeto Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte mesmo, a oficial, a matriz em Portugal, mas eu tive a honra de ir nessa escola em 2013, e até hoje eu sonho com o que eu vi lá dentro,
né? Os alunos, eles não têm horário, eles têm etapas, tarefas para cumprir durante o dia, e eles organizam o seu horário de estudo, eles buscam ajuda, mas é uma proposta que, quando o José Pacheco trouxe para cá, ele foi tido como louco, né? E se mostrou o projeto de alfabetização mais relevante nos últimos anos. A criança tem a capacidade de se alfabetizar sozinha, gente, e as pessoas se matam nos métodos, né? Então, ele provou isso. Conheçam mais sobre a Escola da Ponte, pesquisa no Google, olhem mais. Leiam sobre o José Pacheco. O José Pacheco, ele é português ou é brasileiro? Não, é português de Portugal. É português de Portugal. Uhum. Mas já está falando quase melhor que a gente, Marco. Mas, sim, ó, e quando surgir a oportunidade e tiver alguma palestra dele, eu sigo no Instagram ali a entidade dele, até posso colocar para vocês ali no nosso grupo do WhatsApp ali. Leiam um pouco sobre o José Pacheco, porque ele trabalha muito com essa questão dos tempos que a Aline falou. Se a gente olhasse, os filhos da Aline, eles iriam se alfabetizar no primeiro ano, porque eles são filhos de professora, eles são estimulados todo o tempo com isso. Só que não é assim que funciona, né? E você sabe que tem uma forte crítica quando o governo tirou a reprovação até o terceiro ano, né? Muitos professores fizeram um manifesto contra isso, né? Que o aluno teria que reprovar, ele pensar que ia reprovar para ele se alfabetizar, né? A ferro e fogo. E eu ainda acho que a gente deveria ir mais longe, né? Eu acho que nos primeiros anos, até quarto e quinto ano, a reprovação ela não deveria existir, porque tem o tempo da criança. Se entende que a criança tem aquele tempo, né? E uma coisa, uma situação é tu te alfabetizar, a outra questão é tu estar, né, letrado. Então, há controvérsia. Então, essa questão do tempo que vocês trouxeram, que bom que vocês pensam nesse sentido. Existe um tempo. Pode falar, Marquinhos. Comecei, né, Felipe? Desculpa, gente. Quanto a isso, eu penso muito que a educação infantil é importante, porque eu acho que o processo de alfabetização as pessoas devem estar conscientes que começam desde o nascimento. Então, na educação infantil tem que se trabalhar muito isso. Não com uma alfabetização propriamente dita, mas já abrindo espaço para que ela se concretize, né? E o que acontece muitas vezes na educação infantil fica naquela coisa da brincadeirinha, da coisinha de criança, e esquece que a alfabetização ela é constante, né? Exato. E nada impede de tu já incentivar na educação infantil isso. Eu incentivo, por exemplo, tu vai pegar um brinquedo ali, sei lá, um barco, né? Só olha só o barco, olha só, tem a letra B aqui no barco, sabe? E isso é estimular, é incentivar, né? É muito assim, sabe? Mas essa cobrança existe muito, gente. Muitos professores não querem trabalhar com primeiro e segundo ano, como colocado ali pelo Marco, mas na questão que tu é muito cobrado pela sociedade, gente. Eu tenho professoras assim, ó, que ficam esgotadas no final do ano porque é uma pressão. Ai, mas a minha vizinha lá tá no primeiro ano e já tá alfabetizado, prof. Ele não vai se alfabetizar? Sim, mas o teu filho não é o filho da vizinha, né? A estrutura mental pode ser a mesma, mas o tempo daquela criança é diferente. O estímulo, às vezes, que ela recebe é diferente. Ela pode ter algum déficit de atenção, ela pode ter um problema de aprendizagem, né? Que, sabe? Então, assim, essa questão do tempo, ela influencia muito para qualquer situação. E essa questão da educação infantil, eu acredito assim como o Marco. Acho que a gente tem que brincar, tem que ter o lúdico, mas a gente pode incentivar, assim, a alfabetização deve, né? Então, acho bem, bem relevante a colocação. Tá? Então, ali tem só exemplos de projeto para vocês que tinham tudo para dar errado e deram certo. Tá? Então, tem ali só para vocês entenderem que são projetos que não iam dar em nada, né? Então, explorei um pouquinho ali alguns projetos, tá? E eu trouxe uma coisa muito legal, muito bacana, tá? Do jornal É o País, tá? Que eles trouxeram uma reportagem, né? A intervenção de educação que revolucionou o ensino de uma cidade do sertão, tá? E aí, nessa questão, por exemplo, né, deles trazerem essa reportagem, eles fizeram eu também tenho o link da reportagem para vocês.
eles trouxeram uma situação muito bacana. Eles trouxeram uma constatação, que os problemas da educação brasileira são conhecidos. Há muitos anos, o sistema educacional do país opera em uma engrenagem onde a baixa remuneração atrai profissionais mal capacitados para as escolas, que não têm infraestrutura adequada. Produto de investimentos públicos insuficientes, que oferecem um currículo sem conexão com a realidade e entregam para a sociedade o fracasso escolar. Só para vocês entenderem, a educação pública aplica a educação para o seu próprio público, tá? E ela consegue entregar para si mesma um fracasso escolar. Vocês já entenderam a complexidade disso? É muito complexo, porque tu mesmo emprega o serviço e não é barato, tu manter a escola pública, não é barato, mas tu faz questão de entregar um produto, né, fracassado. E não é o professor que está entregando esse produto. Porque se o professor é bem remunerado, se ele tem uma infraestrutura boa, ele pode ser cobrado por os melhores resultados. Mas aonde, quando eu não ofereço a infraestrutura, quando eu não remunero bem e tudo mais, eu não consigo exigir do meu professor isso. O porquê que a Ubra, por exemplo, pode me exigir que eu atenda bem vocês? Porque ela me remunera quanto? Entendeu? Ela me oferece condições para estudar, para comprar um livro. Gente, na escola pública, é utopia o professor dizer que ele vai comprar livro todo mês para ler. Não existe. Ou tu come, paga gasolina, né? Ficou muito escancarado, Lidiane, eu concordo contigo. Ficou escancarado na pandemia. Mostrou tudo que realmente não estava dando certo, e o mais importante, a sociedade está começando a ver que a educação pública, ela é carente de infraestrutura. Ela é carente de infraestrutura, tá? Então, assim, o El País traz a reportagem, tem o link ali para vocês, só que vocês vão ver o que esse projeto fez, tá ok. Esse projeto trouxe algo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só que, né, eu não posso garantir que sempre esses projetos, né, vão fazer isso. Mas aí aconteceu, né, que a escola se juntou com a família. E mais ainda, tá? E aí depois vocês vão ler na íntegra ali, certinho, para quem tiver interesse de te conhecer um pouquinho mais, mas só para vocês entenderem que o público, o sistema público, ele investe dinheiro para fracassar no ensino, entendeu? Ele investe esse dinheiro e ele fracassa, né? E não é o professor que está fracassando. Eu sei que muitas vezes tu vai dizer, mas o tal professor não quis, é falta de vontade. Gente, mas até quando o professor vai pagar xerox? Até quando o professor vai pagar para trabalhar? Vocês estão num curso de docência. Até quando isso vai acontecer? Pode falar, Lid. Agora, na pandemia, a gente conseguiu ver isso claramente, né? Eu vejo pelo ensino dos meus filhos. Eles usando a plataforma Classroom, que é a mesma plataforma que as escolas particulares usam. E só que os professores davam para perceber que eles não tinham uma estrutura para pegar e fazer o match aula, né? Ou gravar vídeos e colocar ali na plataforma para dar as explicações para os alunos. Então, o meu filho que estava no 8º ano aprendendo disciplinas importantes para a formação dele, ele ficou totalmente no vácuo, assim, ó. Eu que fiquei auxiliando ele, dizendo para ele, não, vai para o YouTube. No YouTube tem vários professores dando aula, né? Então, são coisas... Eu não acredito, assim, que foi o professor não quis. Eu acredito que foi pela falta de estrutura dele mesmo. Às vezes nem tem uma internet boa em casa para poder trabalhar, e também é pela situação de que muitos não tinham acesso à internet, mas e aqueles que tinham acabaram sendo prejudicados também, porque não aconteceu esse negócio de aula sincrona, não teve. E Lid, que bom tu coloca isso, porque eu consigo hoje ter esse contraponto que eu não tinha hoje. Eu sou supervisor escolar no estado e eu concordo contigo. 70% dos meus professores, eles ainda não têm estrutura para fazer aula síncrona, como a gente está fazendo aqui. Eles não têm. Duas coisas, eles não têm Wi-Fi em casa, não têm um pacote de internet bom, porque não é barato, né?
E outra, o aparelho, o celular, vai um ponto que não comporta. Agora o Estado está mandando os Chromebooks, né? Mas depois de um ano, tá? E outra, esse Chromebook, ok, mas se eu não tiver uma internet porrada para manter um Meet, não adianta, né? Pode falar, Dani. Tem professores que não conseguem nem digitar ali no Word, não conseguem usar as ferramentas do próprio Word. Dani. Tipo, colar uma atividade da internet, recortar e criar perguntas em cima daquela imagem. É bem isso, Dani. Eu tive que várias vezes aqui abrir um Meet e ensinar os professores a salvar um arquivo Word em PDF para o aluno poder abrir no celular. E eu comecei a entender isso. Eu comecei porque nunca se preocupou com isso, nunca se teve a estrutura. E eu também não acho correto, né? O professor levou, né, para dentro da sua casa a questão da sala de aula. Só que a maioria dos nossos professores trabalham de dia para comer à noite. E ele não consegue. Hoje ele está com 2, 3 filhos em casa porque não tem onde deixar. E essa estrutura está faltando, né? Tá faltando. E eu vejo tempos assim muito difíceis para essa questão da educação pública. Mas eu concordo com tudo que foi dito aqui, e principalmente com o que a Lidiane falou. Foi escancarado. Foi escancarado agora a distância que nós temos. A Thaís coloca, na Mariana não se tem aula pelo Meet nas escolas municipais. É tudo, porque eu imagino, né, Thaís, eu acho que o acesso à internet Mariana Pimentel deve ser no centro e muito pouco fora do centro. Então, Sertão também deve ser bem difícil, né, Dani? Não tem, por causa que nem lá na minha casa não tem acesso à internet. Eu tenho por causa que eu tenho a internet via satélite só. Tu vê. Não tem então, sinal assim, na minha casa. Então assim a gente entra nessa questão assim, né, de viabilizar. Daqui um pouco a prefeitura, para não deixar sem nada, optou por entregar a apostila por 2 coisas: a questão do acesso do aluno e a questão do acesso do professor também. Mas eu digo, nós, nesse momento, nós temos uma pandemia. No Brasil, ela vai um bom tempo ainda, porque a gente não tem gestão pública federal. A gente não tem gestão pública federal. A gente está ao relento, né? Então, por incrível que pareça, eu conto com uma gestão estadual, ao menos nesse quesito, que seja por posições políticas, porque eu sei que tudo é disputa, principalmente nessas bandeiras que nos representam agora, mas eu conto hoje com uma gestão estadual, porque senão eu não vejo. Eu acho que os nossos alunos da educação pública vão ter prejuízo de 3, 4, 5 anos na aprendizagem. Tá? Então, esse é um problema grande. Mas o El País trouxe esse projeto que aconteceu, né, nessa cidade, uma cidade que teria tudo para dar errado e deu muito certo, né? Então, é uma cidade assim que uma escola fez a diferença na comunidade, tá? Então, em um país que não promove educação, tá? Não promove educação. E a educação no país começou a incomodar, tá, gente? Quando o filho da empregada foi ali para dentro da faculdade. Isso começou a incomodar muito. Mas eu acho que nós, professores, eu enquadro todos nós aqui, a gente tem esse dever de fazer projetos que respeitem o tempo do aluno, tá? E as condições de cada aluno. Então, uma coisa que eu vou trazer muito aqui para dentro da disciplina com vocês é projetos que estejam ao alcance de vocês, mas também que a gente pense no alcance do aluno, né? Então, eu acredito muito nessa posição, tá? E aí, o jornal também traz que reformular a engrenagem não é uma tarefa fácil, tá? Por exemplo, esse projeto, né, é um projeto que aconteceu, né, em Oeiras, a cidade do sertão do Piauí, que em 7 anos essa cidade conseguiu saltar nos indicadores de educação. Ela passou por um processo, né, que os próprios educadores chamam de intervenção na educação, em que várias práticas inovadoras foram implementadas para melhorar a qualidade do ensino, considerando como um doente na UTI de forma rápida e eficaz. Mas por que, gente? Por que isso ocorreu?
porque a gestão pública municipal de Oeiras investiu em educação nesse período. Ela investiu. Ela deu condições, por exemplo, para que o Marco, como professor, tivesse um turno para estudar, para se qualificar, que ele tivesse uma remuneração adequada, que os alunos todos tivessem estrutura e suporte. Por isso que ela saltou. Por que eu trouxe a reportagem para vocês? Onde é dado condições, o professor faz chover com seu aluno. Tá? Então, porque existiu investimento. É uma coisa que eu sempre vou brigar para vocês. Paguem xerox 1, 2. Na terceira vez, não paguem mais. Exijam da escola. E a escola que busque. Fala, Marco. Me tira uma dúvida. Dentro do município pode haver essa gestão participativa da educação, não só dentro de cada escola, pode globalizar dentro de todo o município isso, ou pelo menos deveria ser assim? Pode e deve, Marco. O que o Oeiras fez foi isso, ela globalizou o ensino. Tá? E quais os caminhos que a gente pode buscar para fazer isso? Vamos trazer aqui para o nosso, puxar brasa para o nosso assado aqui, Guaíba, né? Vamos. Guaíba, Tapes, Camaquã, que é o pessoal que... Um dos processos, os primeiros processos a fazer, né, é tu buscar o Conselho Municipal de Educação e, através deles, já começar. A Líbia faz parte desse conselho hoje, e eu vou trazer para vocês o que Guaíba já conseguiu neste ano. Por exemplo, não existe mais a secretária de educação. Existe coordenadores de educação no município de Guaíba, tá? A secretária de educação hoje é a própria vice-prefeita, tá? E a vice-prefeita pegou coordenadores de educação por regionais para tentar globalizar esse acesso. Mas o primeiro acesso, Marco, é cobrar do Conselho Municipal de Educação qual a verba que está sendo investida no município e quem são as pessoas que representam esse Conselho Municipal de Educação. E, através dele, exigir um ensino globalizado. O que é esse ensino? Uma coisa, pode falar. Não seria mais sensato a gente buscar dentro das escolas isso primeiro, para que as escolas se mobilizassem para fazer isso, já que o interesse maior é o da escola, né? Sim. Os diretores, os gestores, eles teriam que formar um centro, né, primeiro, né, de estudar esse processo e depois de juntos exigirem essa globalização. Eu acho que buscar essa questão... Eu tenho uma escola em Guaíba, Marco, que está trabalhando... Deixa eu te dizer uma coisa, desculpa. Claro. Você sabe que, como eu te falei, né, me desculpa o resto do pessoal, talvez parece que eu estou botando as minhas questões, mas não é. Eu acho que as minhas questões, as minhas dúvidas também podem contribuir para todo mundo, né? Então, tu sabe que desde o início eu tinha mais ou menos um projeto sobre o que seria o meu projeto de gestão, né? Mas eu estou vendo que vai ser muito difícil, tanto em forma de material ou do próprio interesse da escola, porque realmente ecossustentabilidade é essencial para a vida humana, mas é negligenciado, é levado para o lado assim de, vamos fazer um canteirinho na escola, e não é isso, né? E eu acho que a grande deficiência, o grande problema da educação, da escola nesse momento, é a falta de uma gestão democrática. Então, isso seria um ótimo projeto para a gestão, né? Um incentivo, uma retomada do PPP. Sim, sim. Olha, eu acho que é um tema, porque assim, o que é o PPP da escola? A gente já trabalhou numa disciplina que você sabia que a escola não sabia nem o que era o PPP, né? Sim. E eu acho que... Na prática, não no papel, né? Sim, exatamente. E acho que sim, Marco. Eu acho que esse caminho, por exemplo, daqui um pouco dos gestores de escola, porque por que não funciona a cobrança, Marco? Porque o diretor dá um jeitinho, daqui um pouco coloca até dinheiro do seu próprio bolso para tapar o furo da escola e, consequentemente, ele tapa o furo do município. Entendeu? E entrar nessa questão que o gestor da escola, que o diretor, ele está ali como uma representação da sua comunidade. Ele foi eleito, indicado, sei lá. E principalmente isso, puxar a comunidade, né? A comunidade tem que se conscientizar, já que é para ela, para os seus filhos, ela tem que participar disso.
muito, 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 sabe, Marco? E eu acho que sim, Marco, o primeiro caminho é esses diretores, né, e se unir daqui a pouco, vamos chamar o Conselho Municipal de Educação e, olha, a gente quer ações mais efetivas. Uma coisa em Guaíba que está me incomodando é a questão da tal plataforma que estão usando para os alunos, sabe? É uma plataforma que não é inclusiva. Eu levantei a minha preocupação já para a Claudinha Jardim, para a vice-prefeita, e cobrei dela, enquanto eu faço parte do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Guaíba, tá? E eu cobrei ações dela de inclusão, e eu cobrei que o WhatsApp volte a ser ferramenta educacional na pandemia, tá? Eu acho que é o mais democrático que tem, né? É o mais democrático, né? Marcou uma reunião para a semana que vem, já lá a secretária do conselho me passou, e eu exijo que isso volte urgentemente. Eu tenho dados para mostrar para ela, eu tenho dados que eu gerei dos meus estagiários e do próprio conselho municipal, das pessoas. Temos pais que não sabem ler. Como é que eles vão entrar no Educar Web para baixar download? Eu sei porque o meu aluno especial, a mãe dele não sabe ler. Foi o que eu falei com a diretora, com a Valéria. Mandei para ela um áudio hoje, até ela nem me respondeu. A mãe dele me ligou e aí ela disse assim, queria ver as atividades, né, do Jeremias que não estão vindo pelo telefone e pelo WhatsApp. Aí eu falei para a Valéria, ela disse, não, ela tem que entrar no Educar Web. Aí eu disse, Valéria, mas eles não sabem ler. Ela não tem como, o aparelho dela não é compatível, não tem como, ela tem internet, a internet dela que ela coloca é 4G, isso ainda dá para o Educar Web, e eles estão fornecendo também, do pedido do ano passado, está vindo modems para as escolas, para alguns alunos que foram sorteados, né? Mas não adianta se não tem um aparelho, não adianta eles dar um modem se a pessoa não tem aparelho, se ela não sabe ler. Então, assim, como é que ela vai fazer? Assim, a gente vai ter que continuar e não adianta só mandar folhinha também, porque eles não vão fazer só folhinhas. A gente precisa investir em vídeos, mandar o WhatsApp, continuar trabalhando com essas coisas para eles interagirem. Porque eu vejo que meu filho hoje mesmo no Meet, a aula dele pelo Meet, ele faz as atividades, que é uma beleza, interagindo com os colegas. Agora, pega as mesmas 3 folhinhas de atividades que a professora deu hoje em aula pelo Meet e vai eu fazer com ele. Ele começa a se torcer, ele começa a incomodar, porque eu não sou professora dele, ele não está interagindo com os alunos. Por mais que eu use criatividade, eu sou mãe. Para ele, eu não sou professora, eu sou mãe. Imagina para uma mãe que tem mais 2 crianças, uma criança especial, tu mandar folhinhas, ela já tem dificuldade, não sabe ler, como é que vai ser? Assim, não é inclusivo, não é? Não é inclusivo. Acho que agora a Lidiane está com a mãozinha levantada ali, Lid? Na escola que eu trabalho, né, eu trabalho na sala de AEE, e então, realmente, as atividades que são colocadas na plataforma não é inclusiva. Então, eles pegaram um pessoal da escola e colocaram na sala de AE. Para a gente entrar em contato, eles distribuíram os alunos que precisavam de um atendimento especializado. Eu fiquei com 10 alunos. Então, eu tenho que... eles estão divididos, eles estão espalhados em 5 turmas. Então, todo dia eu tenho que entrar na turma deles, assistir a aula pelo MET, e entrando em cada uma, assim, para ir assistindo e vendo o que eles estão aprendendo. Aí eu tenho 6 alunos que são do ensino médio, que são do primeiro ano do ensino médio, e os outros são do ensino fundamental 2, que é 6º ano, e do ensino fundamental 1, que é o 5º ano. Aí eu tenho que fazer, a partir da semana que vem, eu tenho que começar a fazer ligações para eles, videochamada pelo WhatsApp, e eu tenho que pegar a atividade que o professor está dando, que não é inclusiva, e adaptar para cada situação. Cada um é diferente um do outro, né? Cada um tem a sua particularidade. E aí eu tenho que fazer essa adaptação conforme a necessidade que o aluno que vai expor para mim a dificuldade que ele está tendo. E aí eu vou ter que pensar uma forma de fazer com que ele entenda aquela atividade que os outros colegas dele estão fazendo. E para mim está sendo bem desafiador isso, sabe? E eu fico pensando, assim, se isso pode acontecer num
numa escola particular, por que uma situação tipo assim não pode acontecer numa escola pública? Lid, tu tá tendo uma oportunidade maravilhosa. Eu vou deixar a Renata falar ali, depois eu complemento. Oi, Renata. Não, prof, é só para complementar a fala da Andréia, só um pouquinho. Baixa, por favor. Achei, tirei. Pelo amor de Deus. Parece que eu tô com a minha mãe aqui do lado, socorro. Eu tô nostálgica hoje, me dei. Não, só para complementar o que a Andréia falou, né, nessa questão que não adianta vir o modem, né, para essas crianças, disponibilizar isso para elas, se a mãe ou o pai não tem o acesso, não tem o conhecimento para acessar, né, a mesma coisa que eu largar um aparelho eletrônico, as crianças, ok, tudo bem, com eletrônicos até vão, mas eu largar alguma coisa ali e dizer, te vira, né, porque não tem toda essa assistência, né, que nem eu reforcei ali, eu fiquei esse tempo parada, né, então a escola não falou comigo, pelo menos não falou comigo nesse período, mas tu tá toda hora batendo nisso, sim, porque era uma pandemia, nós não estávamos recebendo, nós éramos estagiários, nós poderíamos agregar as turmas pelo WhatsApp, né, faltou a questão de um planejamento, de pensar que os nossos alunos talvez não tinham esse acesso e que o WhatsApp seria uma forma de chegar neles, e não foi usado isso com a gente, não fomos usados para ajudarmos, né, então agora eles convocaram a gente para retorno, né, e queriam que a gente voltasse com um plano, né, que eles achavam que ia dar super certo. E aí, qual era o plano? Os alunos seriam divididos em 2 grupos. Então, tipo, tem 50 alunos, seria 2 grupos de 25. Um grupo ia na segunda e na quarta-feira ter aula, e o outro grupo ia na terça e na quinta ter as aulas. Quarta-feira ninguém tinha aula, os professores se reuniam para botar os cadernos de chamadas em dia e tal, fazer a hora de atividade deles. O que eu imaginei? Como eu pego 2 turmas por dia, os 2 grupos que vieram, dependendo das turmas, eu ia pegar eles igual. Então, eu ia pegar de 2 a 4 turmas por dia, de 2 turmas por dia de grupos diferentes. Então, qual era o risco para mim? Né? Enorme. Eu tenho que ir de ônibus para lá, porque a gasolina agora tá absurda, já tava um pouco antes, agora tá mais. E aí, eu teria que pegar esse ônibus, que as gurias que estão pegando tá lotado todo dia. E aí eu vou arriscar para ganhar R$600 no mês, para ter uma comodidade, enfim, uma questão para mim, para a Carol melhor, mas que não pode ser pior. Né? Eu tenho a vantagem de ter plano de saúde, mas ela não tem. Ela teve a vantagem de estar vacinada agora, e, enfim, né? E eu não. Né? Então, a gente está sempre vivendo nos 2 extremos. Então, eu acredito que tem muita coisa para ser resolvida. A pandemia, que nem foi dito, escancarou muito a questão da questão social, né? A vulnerabilidade. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Marco. Social, porque assim, é gritante, e que nem eu reforcei, né, os meus alunos, eu tinha alunos de 3º ano, que pela exigência, de certa forma, deveriam estar alfabetizados, mas da mesma forma eu tinha alunos de 4º, eu tinha alunos de 5º ano, que não sabiam ler nem escrever, estavam só sendo empurrados, né, e aí, como está agora na pandemia, eu não vou saber, porque eu fui praticamente enxotada da escola. E agora eles estão batendo em cima, tipo, né, cancela teu contrato. E eu vou sair, né, com as mãos abanando de qualquer forma. Então tá bem complicado essa questão. Então, assim, eu fico muito chateada com a questão da educação nesse ponto, né, por esse tipo de experiência. Porque imagina, no meio de uma pandemia, tu não ser chamada nenhuma vez. Olha, eu vou dizer para vocês, assim, ó, pra vocês verem o auge do ridículo, foi feito um vídeo completamente ridículo, com fotos nossas, dos estagiários, homenageando a gente. Foi o único dia que ela falou com a gente. Parabéns, que vocês são os anjos da nossa vida, que vocês fazem isso, fazem aquilo e tal. Tá, mas peraí, aí tu perguntou se o cara lá que vinha de ônibus todo dia, ou às vezes vinha de a pé, tá precisando de alguma coisa? Não, tu não perguntou. Então, para mim, isso é uma falta de desorganização, uma falta de respeito, e uma coisa que deveria prevalecer numa gestão, é tu se importar com, desde o pequenininho lá até a tia da limpeza, né? Então, assim, ó, difícil. Mas, Renata, tu sabe que, assim, falta de gestão total, por isso que a gente fala essa questão. O que eles poderiam utilizar vocês? Pega cada um de vocês e dá 5, 6 alunos que precisam de uma atenção e diz, olha, vamos criar um grupo aqui de WhatsApp, tu vai, Renata, cuidar desses alunos aqui, tu vai dar atenção e dar suporte. E, cara, eles não têm essa visão, entendeu? Onde tu visa somente o lucro, né?
E só que eu não entendo, dentro da gestão pública, tu não tem que visar o lucro. Tu tem que visar prestar um bom serviço. E falta gestão, Renata. Falta gestão para esse pessoal. Eu te digo assim... Planejamento, organização... Tudo. Mas assim, gente, é isso que eu digo para vocês. O problema todo está dentro da gestão. A gente começa numa gestão de sala de aula, a gente começa numa gestão de escola e a gente começa numa gestão municipal. A gestão municipal só faz tudo quando as escolas abaixam, né, de certo ponto a cabeça. Pelo que o Marco falou. Se os diretores se juntam, se organizam, né, vai. Agora eu te digo assim, não é de hoje que eu acompanho esse teu relato aí desse município, e o mais triste é que eu acompanho isso em vários municípios que eu tenho os estagiários, e a gente vê que não existe e o professor que promove a mudança, ligeirinho fazem com que ele seja excluído desse sistema, entendeu? É fácil, é ligeiro, né? Seria possível fazer um estágio de gestão, em vez de numa escola, fazer com vários gestores de diversas escolas? Eu acho que sim, Marco. Sim, aí porque tu vai fazer o teu projeto de gestão com os gestores das escolas, né? Eu acho que sim, se tu consegue o público-alvo, é permitido. Eu só não sei a questão só do documento, mas tudo o teu professor também é o Cosme, Marco? Eu não sei, dá uma perguntada, o Cosme daqui a pouco vai te dar um norte no que é preciso, mas se tu fosse meu estagiário de gestão, eu já ia abraçar o projeto contigo agora, já ia te chamar hoje. Já tinha umas quantas escolas pra gente puxar, entendeu? Então... Pois é. Prof, eu acho que a questão da gestão, ela poderia ser focada para te fazer, se tivesse um suporte bom, um desenvolvimento bom, fazer uma formação, né? Para esses professores. Sim. O William Ritter fez formação aqui ele fez o de gestão com a gente aqui na escola, e ele promoveu um debate. Eu tava com muito problema aqui na época dos professores não trabalhar de uma forma... Não trabalhavam bem com a EJA. E o William montou uma formação, trouxe várias pessoas, fez oficinas e trabalhou. Foi maravilhoso, os professores... Esse estágio de gestão, ele poderia ter uma conotação de formação, então, porque nós não temos mais o estágio de formação, né? Não tem mais. Mas por isso que pode ter pode ter uma conotação, sim. Uma conotação de formação. Pode, porque assim, Marco, tu entende que, por exemplo, um supervisor escolar, ele está trabalhando na gestão e ele promove formações, né? Então, sim, dá para alinhar muito bem essa questão. O William fez um projeto maravilhoso. Me abriu um leque. Agora para isso. A Anaí fez um também, né, prof? A Andrea falou uma coisa, eu adorei o que a Renata disse, mas a Andrea antes tinha dito sobre do filho dela, dizer que ela não é professora dele, né? Que bom, Andrea. Que bom que tu é uma pessoa que tem um filho que bota esse limite dizendo que tu é mãe e não é professora. Maravilhoso. O grande problema nosso é quando o aluno chega no professor buscando uma mãe. Esse é o maior problema que nós temos. Então, mas eu adorei também. O que tu falou, Rê? Eu disse que a Anaí também fez, né? Mas aí eu acho que na época dela tinha questão da formação. Eu e o Marcos participamos do Emancipa. A questão do Paulo Freire, da educação popular. Assim, olha, maravilhoso. E vai ter de novo, gente, né? Vai ter de novo. Mas, de novo, será que vai ser mais aprofundado? A Anaí falou que trouxe algumas outras abordagens, mas a princípio é o mesmo, só que agora vai ser online, né? Sim. Se souber as informações, me manda, porque daí eu faço de novo. Quanto mais a gente souber de Freire, melhor ainda. Exato, nos mande, Marco. Quando tu souber, manda pra gente. Falando na questão do Freire, e fugindo um pouco dessa questão, eu gosto muito, né? Não me aprofundei 100%, fiz essa questão da formação da Anaí, e tal, sei muito o que já foi dito em aula, alguns estudos e tal, mas eu não consigo ler.
sabe que eu compartilho da tua sensação, né? Eu leio Freire, já te falei, em doses homeopáticas, né? Eu vou lendo. Eu agora voltei de novo na pedagogia do oprimido, mas é que nem tu falou, eu sei tudo sobre ele, né? E a leitura é uma leitura complexa, para quem diz que Freire escreve qualquer coisa, né? Então, mas eu concordo contigo, eu leio muito sobre Freire, né? Fui obrigado no magistério, eu não saí de lá enquanto a Líbia no magistério, né? Porque ela me deu no magistério e na graduação. Ela fez a gente ler mesmo, a gente teve um seminário sobre o livro Pedagogia do Oprimido, e agora eu estou voltando a ler como educador, e eu olho assim e digo, meu Deus, como esse cara faz falta se estivesse vivo. Então, tudo que eu sei dele eu participo, e Marco, nos avisa quando souber, tá? Sim. E nós estamos vivendo agora a pedagogia do exprimido, né? Do exprimido, é verdade. Então, assim, essa questão, né, que a gente conversou sobre a questão inicial da importância do projeto, é vocês realmente entenderem, né, as limitações, né, que existe no ambiente para mim fazer qualquer projeto. Limitações não no sentido de capacidade, mas aquilo que o meu aluno pode fazer para não se frustrar também. Então, eu tenho que cuidar muito isso, né? Então, foi o que esse município de Oeiras fez, né? Mas ele trabalhou com uma gestão compartilhada. Só que daí eu levo mais longe para vocês. Eu posso fazer um baita de um projeto onde eu me junto com os meus colegas educadores da escola ou da turma, entendeu? A gente pode fazer um big projeto trabalhando com essa questão de realmente usar o coletivo, né, em prol da comunidade. Eu tenho professoras agora que decidiram esse ano que elas vão planejar as aulas juntas para poder fazer alguns vídeos para os alunos, para eles terem mais alcance. Tem uma professora também de literatura que vai fazer para o ensino médio a caixa literária, onde ela nas férias começou a juntar textos e tudo mais, o aluno vai só buscar. Até hoje, uma turma já buscou comigo 25 caixinhas de leite, cheia de textos dentro, que vai ser as leituras do trimestre, mas se juntaram. Elas entenderam que juntas elas iam conseguir transformar ao menos as aulas de literatura. Então, essa questão de viabilizar, né, o que ela fez? No começo de fevereiro, ela pediu as caixas de leite no grupo da escola. Todo mundo juntou, né? A gente arrecadou ali quase 500 caixas de leite. Onde é que eles jogavam? Tem o pátio da escola, tudo mais lá, a gente fez um canto, o pessoal chegava ali e jogava ali. Ok. Depois ela pediu a colaboração de 2 ou 3 pessoas para ir lá cortar essas caixinhas, limpar. A professora de artes já se, né, ofereceu e pintou todas as caixinhas de leite. Mas, né, e aí depois ela começou a pedir textos, gêneros literários, alguém que assinava jornal, isso e aquilo, e ela montou os kits, né? Mas o que acontece? Ela entendeu que os alunos dela não estavam lendo por falta de acesso, né? E ela promoveu esse acesso, mas não promoveu sozinha. Ela usou a rede de colaboração da escola. Eu achei fantástico, fantástico. E eu acho que ela deu uma outra conotação para o ano letivo, sabe? E os outros professores agora estão se mexendo. E cobraram a diretora, e a diretora foi atrás de verba agora para outras situações. E como o Marco falou, a diretora, dali, ela cobrou a CREA, Secretaria de Educação de Guaíba. Então, tem que ser cobrado, tem que ser feito. Mas eu achei fabuloso as caixinhas de leite cheias de texto. Né? E dentro desse projeto, eu achei uma coisa muito bacana para vocês, tá? E eu trouxe aqui, tá? Um trechinho lá, nenhuma criança menos. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês, para a gente encaminhar assim para o final e explicar o TDE para vocês. Com o ano letivo quase no fim, a professora, né, Clegilda Matos prepara o material que será utilizado nas férias por uma de seus alunos com múltiplas deficiências. Utilizado nas férias, tá? Ela vai treinar a mãe, ela usou a palavra treinar, e eu não vou questioná-la, porque o que ela fez foi maravilhoso, e de repente o texto, o jornal aqui, colocou treinar, mas ela vai treinar a mãe para continuar o trabalho em casa para que seu estudante não perca nada. É um processo bastante individualizado, baseado em todo um ano de atuação com o estudante. A pedagoga é uma das responsáveis pelas salas multifuncionais da rede de Oeiras, lá do mesmo município, que tem como objetivo garantir que nenhuma criança ficará para trás. O que ela fez? Ela, assim como eu tenho uma filha, né, que é deficiente, e também tive alunos. Ela preparou para essa mãe atividades que
todos os dias, todas as semanas, a mãe ensinou a mãe a fazer com esse aluno, tá? Ela montou fora do seu horário, enfim, qualquer coisa, mas ela pensou que esse aluno já entra com um déficit em relação aos outros. Então, ela preparou um suporte para esse aluno, né? Assim como a minha professora aqui preparou, né, as caixinhas de leite para leitura, tá? Essa professora preparou o suporte porque ela conhecia o seu público-alvo, né? Então, eu achei bacana trazer para vocês, porque, né, nenhuma criança menos. Vocês sabem qual é o maior motivo, né, de evasão escolar que a gente tem na escola? Principalmente são das crianças, dos alunos que nunca são enxergados no processo de educação, né? Então, eu achei fabuloso trazer esse recorte para vocês, para a gente pensar em todo o meu público-alvo que participa. Todos devem ser contemplados de uma forma ou de outra, né? E aí a gente chega na questão dos projetos interdisciplinares, tá? Que aí eu vou parar por esse slide aqui, mas a gente, em contrapartida, né, a gente trabalha com uma prática tradicional de ensino. A escola tende a fragmentar os conhecimentos, atribuindo a cada disciplina conteúdos específicos e suficientes em si, tá? O que acontece? A escola, ela fragmentou, ela colocou cada disciplina em uma caixinha, e foi o maior erro que a escola fez. Agora, a escola tenta fazer o caminho inverso, trabalhando com projeto de vida, projetos integradores, né? E ela esqueceu de trabalhar de uma forma interdisciplinar. E por último, nessa apresentação, eu trouxe, aqui antes eu trouxe alguma coisa de Hernandes, né? Que Hernandes traz, né? Que a introdução de projetos na escola surge principalmente quando toda escola revisa os fundamentos da sua prática pedagógica, como o Marco falou, de eu realmente entender e praticar e fazer com que o meu PPP seja efetivo, e outra, que ele seja revisado anualmente. O PPP de todas as escolas eram para ser revistos o ano passado com a pandemia, porque esse ano a escola tinha que ter sido iniciada de uma outra forma. Então, já prova que o PPP não foi revisto, não foi reorganizado, né? E ainda corroborando com isso, né, ela propõe, né, se propõe que na educação interdisciplinar o saber seja colocado em ciclo, né? A gente tem que saber articular todos os pontos de vista do saber. E aí a gente chega no conceito de interdisciplinar. O que eu fiz? Eu só peguei o conceito de interdisciplinar e busquei no dicionário do Google, tá? Que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento. Tá? Então, isso é urgente, eu tenho que fazer. Eu, como professor de anos iniciais, eu, como pedagogo, eu não posso dizer que a matemática serve só para matemática, que o português serve só para o português. Não, eu tenho que proporcionar algo a mais. E o projeto vai conseguir fazer isso, tá? E tem essa questão da interdisciplinaridade, que ela não é apenas uma questão de quebrar as barreiras, né, misturar as matérias. E a gente, eu vou misturar tudo e ponto. Não. Ela é uma forma de dizer para o aluno, para a escola, que todo saber ele é relevante, tá? E aí tem essa questão para a gente entender um pouquinho, tá? Mas isso eu vou trabalhar no começo da aula que vem com vocês. Ela é um caminho para a transdisciplinaridade, que é o objetivo maior, né? Que lindo ouvir isso. Repete. Repete. Ela é o caminho para a transdisciplinaridade, que é o objetivo maior. Exatamente, Marco, exato, né? Que a questão, né, ela vai além das disciplinas, ela entende, ela traz lá para a nossa vivência, para a nossa prática. No começo da aula que vem, a gente vai começar com essa questão. Não é misturar, é ampliar, né? Ampliar, isso aí, sabe? Na aula que vem a gente vai começar, né? Vai começar com essa questão da interdisciplinaridade, né? Trabalhar de uma forma interdisciplinar, como o Marco falou, como forma de caminho, né? E a gente vai trabalhar isso mais, né? No início para não cansar muito vocês hoje. O senhor tinha falado sobre os alunos invisíveis e como é fácil, muitas vezes, passar despercebido pela gente, um colega, muitas vezes, um aluno ali, e a gente não perceber, achar que ele prefere, muitas vezes, não fazer parte do grupo, sendo que, muitas vezes, a gente não o convida ou não o inclui.
né? A gente muitas vezes confunde o, né, com ele tá mais reservado, por ser mais reservado, e acaba faltando oportunidade. Quando a gente muitas vezes olha para o lado, é mais fácil da gente abrir, é fácil de passar despercebido, né? Totalmente, total, né? Então, e a gente, na verdade, sabe como a gente tenta se policiar, né? E às vezes a gente comete, né? Eu revisei a grade de você de pedagogia, eu não tenho ainda o acesso ao sistema ensino ali para arrumar as, né? E eu me esqueci da Luciele, cara. Eu me esqueci de uma aluna e eu até hoje estou me culpando. Ela, não, prof, eu que estava sumida, tudo mais. Eu disse, não, Luciele, não é tu que estava sumida. É uma questão da gente revisar isso até no ensino remoto. Aquele aluno que ele não está participando, alguma coisa aconteceu. E realmente tinha acontecido com ela. Mas tu imagina, né? Se isso acontece no presencial, como não está acontecendo no remoto com os alunos, né? Na educação básica? Deve estar gigante. Muitas vezes até na empolgação, tu já vai fazer até um grupo, tu já vai com aqueles colegas que tu já está acostumado a fazer, e acaba que muitos colegas ficam isolados e a gente não percebe, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais além, né? De muita coisa ali, principalmente agora com essa função da pandemia, eu percebi que a gente começou a olhar mais isso, a gente começou a olhar mais os colegas, né? A gente procurou buscar aqueles que estavam mais quietinhos para perto da gente. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta buscar, porque falta tempo também para todos. Mas só da gente ter essa iniciativa de juntos, né, tentar chegar nisso, eu acho que já a gente quebra uma barreira. Olha só, para a TDE de hoje, tá? Eu vou mostrar, Ô, André, vocês estão enxergando o meu aula? Sim. Tá, olha só, o que eu fiz, né? Aqui são os dois materiais que eu usei para vocês, tá? Aqui e aqui, e ainda vou terminar de colocar para vocês. Mas o que eu criei? Eu criei um TDE, tá? Que é a questão de vocês trabalharem com um texto, da gente criar um texto nosso para depois disponibilizar para o curso de pedagogia. A minha proposta é trabalhar com esse texto depois em todo o curso de pedagogia, porque a gente trabalha textos de todo mundo e nunca trabalha um texto de vocês. O que eu fiz? Na aula passada, o prof deu um TDE para vocês, né? Que eu não sei, acho que pelo que o número eu vi que nem todos ainda contribuíram, mas podem contribuir, que era a gente responder algumas perguntas, né? Tá no TDE da aula passada, tá? Do dia 3, é esse aqui, ó. Tá? É um formulário. Qualquer coisa o pessoal bota no grupo de novo. E aí, o que eu fiz, tá? Eu peguei as respostas de determinada pergunta de vocês. Primeiro, né, coloquei uma chargezinha aqui, tá, no começo aqui do texto, e coloquei nesse texto aqui, eu coloquei as respostas de vocês, tá? E alguns já vi que já o pessoal já até andou escrevendo ali. O que eu quero? Nesse link que eu coloquei para vocês aqui, ó, vocês conseguem editar esse texto, tá? Todo mundo consegue editar. Eu quero que a gente vá organizando esse texto ali. Cada um vai organizar, puxar uma frase ali. Eu consigo ver as participações de vocês, tá? Eu consigo ver quem alterou o documento ali, tá? O que eu quero? Que vocês entrem ali e a gente vai organizar esse texto, tá? Eu coloquei ideias de vocês ali sobre temáticas, são respostas de vocês, só que eu quero que a gente organize aquilo ali em forma de texto. Então, por exemplo, a Andrea foi ali e ligou 2 parágrafos, ajustou, reescreveu, tá? Isso, eu larguei tudo para ali, sem correção, sem nada. E ali a gente está à vontade para fazer as correções ortográficas, para ajustar, para colocar mais coisas. O que eu quero? Que esse texto se forme e se organize, tá? A gente vai trabalhar 2 semanas nele. Então, cada um de nós pode entrar ali um pouquinho, pode organizar. A gente vai organizar esse texto, vai arrumar, e eu vou fazer um aulão com toda a pedagogia, a gente vai trabalhar com essa temática ali, porque eu acho que é relevante a gente trabalhar com essa questão social dentro da educação, principalmente no ensino remoto. Então, qual é o TDE de vocês? Entrar ali, futricar, corrigir a questão ortográfica, juntar parágrafo, colocar mais situações ali, o que vocês quiserem. A ideia é que nós juntos organizamos um texto legal nosso da disciplina e depois a gente vai largar esse texto no grupo da pedagogia e também eu vou fazer uma oficina, um aulão com esse pessoal para a gente só discutir. Vamos fazer uma roda de conversa.
com essa temática, com o nosso texto base. Ali eu já tinha feito outro TDE e já fiz a mudança nesse outro do meu pensamento, né? Maravilha, maravilha. E a gente junto ali vai chegar um ponto que a gente vai dizer, olha só, vamos fechar o texto, tá legal, beleza. E aí a gente vai fazer uma roda de conversa com o curso de pedagogia, porque eu sei que o curso, um bom tempo para cá, né, trocou coordenação, e foi isso, foi aquilo, e a gente ficou, né, gente, sem rumo, né? Então, eu acho que eu quero fazer uma roda de conversa com o pessoal, eu quero para a gente discutir questões de educação. O ensino remoto nos afastou muito, mas então, o que é o TDE de vocês, amores lindos? É usar agora aquele insight de professor que todos vocês têm e entrar ali agora organizando aquele texto, tá? Ele é um texto editável, então a gente pode mexer. Daqui um pouco a Aline arrumou 2 parágrafos ali. E o Marco foi ali e disse, mas eu acho que dá para mexer nisso aqui. O Marco vai lá e vai mexer. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia para a gente ir trocando. Isso vamos fazendo, olhando várias vezes ali durante a semana e vamos reformulando. Olhamos hoje, olhamos amanhã para ver o que vai indo. Isto vai indo, tá? Eu vou deixar ele 2 semanas. O nosso TDE de 2 semanas vai ser trabalhando nesse texto. E eu vou deixar uma pessoa para a revisão final, que eu já elegi agora. Não sei se vocês concordam por votação. A Renata faz a revisão geral para nós, ortográfica. O que vocês acham? Acho ótimo, ela já estava dando os pitacos dela ali. Ótimo, Renata. Isso aí. Até o certinho. Michele, eu tô vendo esse dedinho, Michele. Então, nós vamos alimentar de ideia ali, nós vamos ir mexendo, vamos colocar mais coisas e vai chegar um ponto lá, tá? Daqui 2 semanas, Renata, vamos fechar o texto, tá? E ele que lembre do teu ponto extra, né, Renata? Por isso. Nem precisa, é que ele só jogou as informações lá, então vai ser bem difícil. Vai ser bem complicado. Bem difícil. Mas assim, e aí na aula que vem, eu vou começar já a dar forma ao trabalho com projetos, atendendo já também uma necessidade de vocês, que é a gente trazer já para os projetos de estágio de gestão, de educação infantil, com projetos que a gente já consiga ver, né, uma estrutura, o porquê fazer, o como fazer. Então, a gente vai seguir, assim, nessa linha hoje que vocês trouxeram. Já vou reorganizar minha aula para a semana que vem e a gente vai seguir trabalhando com essa questão. Sempre vou colocar leituras, a partir da aula que vem, eu vou colocar sugestões de leitura para vocês, né? Trabalhando na linha do custo zero, como eu coloquei já, né? Que ninguém vai comprar nada, eu dou sugestão e a gente vai trabalhar com textos prontos. Boa noite, Lidiane. Depois bota o cardápio para nós no grupo lá. A Lidiane vai fazer a janta, tá? Então, tá, meus amores? Então, o nosso TDE, o que é? Participar nesse texto ali e organizar. Esse é o nosso TDE coletivo da disciplina, tá? Renata, tu chama o pessoal, não sei o que tu acha, para a gente tentar chamar o pessoal. Pode ser, eles estão esperando. Tá, eu vou parar a gravação aqui e a gente vai ter uma reuniãozinha agora do centro acadêmico e quem não vai sair porque a gente vai montar uma surpresa para vocês, tá? Só que daí vocês não... Tá, é uma surpresa. E se não sair, a gente derruba. A droga tá gravando.